Solução de inequações. Vamos começar por um problema. O retângulo tem um lado que mede 7, qual deverá ser a medida do outro lado, de modo que o perímetro seja igual a 32. Ora, eu facilmente resolvo este problema traduzindo numa equação. Reparem, portanto, 32 é o perímetro, portanto, basta-me igualar o 32 a uma expressão matemática que representa o perímetro. Ora, como sabem, o perímetro é soma de todos os lados, portanto ficará 2x mais 14, 7 mais 7, é igual a 32. Resolvendo a equação, dá x, portanto o x, a solução, é 9. Ok, mas se eu colocasse o problema de outra forma, qual será a medida do outro lado, de modo que o perímetro seja superior a 32? Então ficaria 2x mais 14 maior que 32, ou 14 mais 2x, que é a mesma coisa. Portanto, este tipo de desigualdade chama-se inequação. Ora, uma inequação é uma desigualdade onde figura pelo menos uma incógnita. Numa inequação há dois membros separados por um dos seguintes sinais: menor, menor ou igual, maior ou maior ou igual. Portanto, qual é a diferença? Numa equação, os dois membros são separados pelo sinal de igual, enquanto numa inequação os dois membros são separados por um destes sinais que acabei de referir. Inequações do primeiro grau. A balança em desequilíbrio sugere a inequação, portanto, 5x maior que 5 mais x. Reparem, será que o x pode ser 2? Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir o x por 2. Então, fica 5 vezes 2 maior que 5 mais 2. Ora, 10 é maior que 7, verdadeiro. Portanto, o x pode ser 2. Será que o x pode ser 3? Ficaria o quê? 5 vezes 3, 15. 5 mais 3, 8. 15 maior que 8. Também pode ser 3 e por aí fora. Será que o x pode ser 1? Neste caso, já não pode. Porquê? 5 maior que 6 é uma proposição falsa. Portanto, não pode ser 1. Portanto, soluções de uma inequação são os valores da variável que transformam a inequação numa desigualdade numérica verdadeira. Ao conjunto de todas as soluções de uma inequação, chama-se conjunto de solução. Portanto, uma inequação tem uma infinidade de soluções. Resolver a inequação é muito fácil. Primeiro, utilizar o princípio da adição para juntar os termos com a incógnita num dos membros e os termos independentes no outro. Portanto, resolve-se tal e qual como se estivesse a resolver uma equação. Só difere num aspecto que eu vou já referir mais à frente. Portanto, ficaria o quê? 5x menos x maior que 5. Ora, 4x maior que 5, e agora a minha finalidade, portanto, é isolar o x, ou seja, ficar x maior que qualquer coisa neste caso, não é? Portanto, o que é que está ali, digamos, entre aspas, a atrapalhar o x? É o 4. Então, eu, para eliminar o 4, tenho que dividir tudo, ambos os membros, por 4, ou então multiplicar por 1/4. Percebem? Portanto, estou a utilizar o princípio da multiplicação. E cá está. O x pode ser maior que 5 sobre 4. Portanto, são todos números reais superiores a 5 sobre 4. Portanto, na forma de intervalo, virá intervalo aberto 5/4 até mais infinito. Qualquer um destes números reais que pertençam a este intervalo satisfazem esta inequação. Percebem? Portanto, são soluções desta inequação. Escreve a inequação que a balança sugere. Neste caso, 4x maior que 7 mais 2x. Ora, resolvendo a inequação, vem 4x menos 2x maior que 7. Portanto, 2x maior que 7, x maior que 7 sobre 2. Portanto, neste caso, o conjunto de solução será intervalo aberto de 7 sobre 2 a mais infinito. Resolve-se uma inequação do mesmo modo que uma equação. Portanto, reparem, neste caso a solução da equação seria menos 2/3. Agora vamos ter em atenção. Ora, quando é isto que vocês têm que ter em atenção? E neste caso, na inequação que vocês estão a ver, eu para ficar com 1x, portanto, para ser só x, eu tenho que dividir ambos os membros por um número negativo. Ora, quando divido ambos os membros por um número negativo, divido ou multiplico por um número negativo, o sentido da desigualdade inverte-se, ou seja, está maior ou igual, tem que passar a menor ou igual, porque senão a fazer asneiras, percebem? Só esta chamada atenção.
Ora, vamos ver se eu consigo explicar porquê. Vamos pegar aqui numa caneta. Se eu tiver assim, 1 é maior que 0, pode ser. Percebem? Esta proposição é verdadeira. Agora, se eu multiplicar ambos os membros por um número negativo, reparem, fica menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 0 vezes menos 1 dá 0. Ora, se eu continuar, se eu manter o sentido da desigualdade, eu estou a dizer uma asneira, porque estou a dizer que menos 1 é maior que 0. Portanto, é completamente falso. Portanto, eu quando multiplico ambos os membros de uma inequação por um número negativo ou multiplico por um número negativo, multiplico ou divido, tanto faz, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade, o sentido, porque senão estou a dizer asneiras. Portanto, é completamente falso. Percebem? Só neste aspecto. Quando numa inequação é necessário multiplicar ou dividir os dois membros por um número negativo, inverte-se o sinal da desigualdade. Portanto, é somente neste aspecto que vocês têm que ter cuidado. Deixem-me só regressar aqui. Como é que eu tiro agora a caneta? Seta. Ok. Portanto, o conjunto de solução seria que se eu quero todos os números menores ou iguais a menos 2/3, portanto, vai de menos infinito até menos 2/3, intervalo fechado. Ora bem, tal e qual como as equações, portanto, primeiro tiramos os parênteses, depois denominadores e o resto que vocês já sabem. Portanto, primeiro tirar os parênteses, vem no meio de x mais 3 meios, menor ou igual a 4x menos 8, portanto, separei sobre 5, uma vez que o denominador é o mesmo, mais 1. Eliminando agora, reduzindo tudo ao mesmo denominador, vem 5x mais 15, menor ou igual a 8x, menos 16, mais 10. Separando o x dos termos independentes, portanto, os termos dependentes dos independentes, vem 5x menos 8x, menor ou igual a menos 16 mais 10 menos 15, e efetuando os cálculos, vem menos 3x, menor ou igual a menos 21. Reparem, para eu chegar somente ao x, ou a 1x, eu tenho que fazer desaparecer ali o menos 3, portanto, tenho que dividir tudo por menos 3, ou multiplicar por menos 1/3, certo? Como vou dividir ou multiplicar por um número negativo, tenho que inverter o sentido da desigualdade, senão estou a fazer asneiras. Portanto, só isso que vocês têm que ter atenção. Reparem, estou a ver, estava menor ou igual, passou a estar maior ou igual. Ok, fazendo os cálculos, dá x maior ou igual a 7. Portanto, quero todos os números reais superiores ou iguais a 7. Portanto, o conjunto de solução começa no 7, intervalo fechado, a mais infinito, intervalo aberto. Duas inequações dizem-se equivalentes se têm o mesmo conjunto de solução, tal e qual como as equações. E terminou